Por ter salvo a academia, o Prota ganha uma festa, e logo a princesa aparece corada para falar com ele, dizendo que ele merece a festa. E surta com uma amiga de infância do Prota comendo antes dele. E no meio da festa, os serviços de faz tudo do Prota durante uma semana é colocada como um prêmio pela diretora. E quem conseguir pegar o contrato que ela entrega a ele será a vencedora. Fugindo com o contrato, ele acaba na oficina com a princesa, que pergunta sobre o herói da armadura negra e sobre sua habilidade. E no meio da explicação do Prota, ela o captura. Após chamar ele de ingênuo, ele diz que quando ele for solto por ela, vai entregar o contrato. E quando é solto, ele sai correndo. Ele é encontrado pela Fi, que o imobiliza, e quando ela vai pegar o contrato, ele foge novamente e se esconde numa sala. Nessa sala, um grupo de garotas entram e começam a se trocar. E nisso, ele é encontrado pela Crucifer. Após as demais garotas saírem, ela o engana e pega o contrato dele no limite do tempo, tendo assim o Prota por uma semana. O serviço que ela vai pedir dele é de ser o namorado dela pela próxima semana. O Prota se encontra com a diretora e conversam sobre a flauta que controla os monstros, e diz que pode ser uma chave das ruínas, deixando a responsabilidade de confirmar a hipótese com o Prota. A irmã do Prota avisa para ele ter cuidado com a Crucifer, e vemos a Crucifer conversando com o Prota. Ela explica o serviço ao Prota, dizendo que a ideia é estragar o casamento arranjado dela, e a conversa dos dois deixa a princesa cheia de ciúmes. Mais tarde, a princesa aparece no final do estudo que o Prota estava tendo com a Crucifer, e tentando se vangloriar do fato de ter dado as mãos ao Prota, ela acaba sendo ridicularizada por sua inocência. No encontro do Prota com a Crucifer, todas as alunas prestam atenção neles e eles acabam sendo seguidos pela princesa e pela Fi. Eles vão comprar roupas, passear pela cidade, até que são atacados. E durante o ataque, o Prota enfrenta os cavaleiros no chão e a Crucifer invoca a armadura dela. Nisso descobrimos que a armadura dela consegue prever alguns instantes no futuro. E as seguidoras se revelam. E um dos caras que os atacaram é interceptado pela mordomo da família. Depois disso, eles vão para um restaurante e logo chega o noivo arranjado para Crucifer e ela recusa o noivado, com o nobre ficando bravo e ele, o nobre, desafia o Prota para um duelo. A Crucifer sugere que seja um duelo de duplas e então fica marcado para 3 noites a partir daquele encontro. Vemos o nobre falando da ruína, dizendo que o chifre é uma das chaves e, após uma informação não revelada, ele ri como um vilão. O Prota está dormindo na sala de aula e aparece a Crucifer para falar com ele sobre o duelo. E logo, em seguida, aparece a princesa, se dizendo aliviada pelo Prota não estar namorando de verdade e só evitando um casamento político. Nos corredores da academia, o Prota é levado até uma sala, onde Fi e a princesa estão vestidas de empregada, como uma forma de recompensa pelo constante esforço do Prota. A princesa diz que será a empregada pessoal do Prota, homem que ele tem até permissões de fazer coisas indecentes com ela. Então vemos uma reunião em que os nobres falam sobre Ragnarok, em que monstros mais poderosos foram derrotados e transformados em pedra, mas esses monstros vão voltar à vida e a família do nobre que desafiou o Prota propõe uma investigação nas ruínas. Agora, na academia, uma reunião sobre a ruína ocorre e a diretora conta sobre o chifre. E descobrimos que a Crucifer vai junto na investigação. E antes de começar a missão, o nobre que desafiou o Prota aparece, diz que irá junto na missão e, após uma rápida discussão com a princesa, eles partem. Na missão, a Crucifer toma a frente da investigação e monstros estão por toda parte. O Prota salva uma das companheiras e a luta começa, com um monstro só dando trabalho para todas. A Crucifer congela o braço do monstro e o nobre o acerta. O nobre propõe uma aposta com o Prota. A Crucifer fala que vai derrotar o monstro antes mesmo do nobre, mas o poder dela falha e no final o nobre acerta o monstro que explode. A ruína começa a brilhar e o Prota tem um flashback com o irmão dele. Quando acorda, ele está na ruína com a Crucifer e agradece a proteção. E, durante a exploração, ela passa mal, e com ela no ombro do Prota, eles chegam em uma sala que possui um altar.
e quando ele pega o chifre, o altar começa a brilhar e ela conta que não é desse mundo e que é uma das sobreviventes das ruínas. A sala começa a desabar e eles entram em uma porta que se abriu. Dentro da sala cheia de cápsulas, ela diz que veio de uma dessas cápsulas e que foi adotada. E depois de contar que não recebeu amor de sua família e que ninguém se importa com ela, o Prota pega na mão dela e diz que ela é importante sim para ele. Ela responde dizendo que ele não deveria confiar tanto em reclamações de uma mulher e pergunta do porquê ele ser tão gentil. O Prota conta do passado dele, que foi chutado da corte e que os plebeus não ajudaram a mãe dele que passava mal, e que ele odiava tudo, mas após ter sido ajudado pela Fi, ele percebeu que o problema era como o Império funcionava. Nesse momento, a princesa aparece, a cena muda e o Prota tá cabisbaixo, pois a armadura dele está danificada. Bebe o chá que a irmã dele fez e dorme. De noite, Crucifer aparece para o duelo contra o Nobre. A batalha é agitada, e após ela pedir para ele parar de pegar leve, ela erra a previsão do futuro e é nocauteada. Ela diz que ele é o mandante do ataque na cidade, e que ele foi à investigação para verificar a armadura dela e ver se ela não era a chave. Ele diz que ela é uma ferramenta, e mesmo sabendo de tudo, não pode fazer nada. E nisso, o Prota aparece. Com a sua armadura negra, o Prota diz que não vai entregá-la e parte com tudo pra cima do vilão. O Prota diz que sabe da habilidade de roubar habilidades da armadura do vilão, que diz que o Prota é esperto. E, logo após, ataca Crucifer, em que o Prota a defende. Então, o vilão rouba a habilidade da armadura do Prota. O vilão faz o discurso que tá fazendo isso para salvar o país e que a vida dela é um preço baixo a se pagar. E após a Crucifer falar que o Prota não precisa fazer isso por ela, ele diz que ela é a namorada dele e que vai fazer isso por ela, namorada dele. Perdendo o controle de sua armadura por causa da habilidade do vilão, ele usa uma habilidade com o enlouquecimento da armadura dele e vence o vilão com poder esmagador. Em um outro dia, vemos que o namoro dele com a Crucifer foi transformado em um noivado e, falando com ela, ela usa a frase usada na batalha como justificativa de manter o noivado e, com a princesa observando pela janela, ela beija o Prota não uma, mas 2 vezes e diz que se eles forem mesmo se casar, ela não se importa em continuar com isso.